Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Bem, vamos aí continuar, a nossa leitura, porque como diz Emmanuel, disciplina, 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 e mantermos aí a constância no trabalho do bem, né? Eu espero que vocês tenham gostado do último vídeo, que a gente tratou da mensagem Brilhe Vossa Luz, também desse livro, que foi psicografado aí por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que foi o coordenador de Chico, enquanto o Chico esteve aqui, na última existência, na Terra. E a gente vai passar agora para a lição número 1, denominada Quem Lê, Atenda, que é uma parte do Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 15, onde Jesus, o próprio Cristo, veio a nos falar. Quem lê, atenda. E aí Emmanuel, com todo esse conhecimento a respeito do Evangelho, que foram existências, estudando as Escrituras Sagradas, ele nos traz aqui uma luz sobre essa frase tão pequenininha, mas tão significativa. E aí ele já inicia aí. Assim como as criaturas em geral converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo com referência aos frutos do pensamento. E ele já inicia, nos chamando a atenção para melhor analisarmos, para sabermos com calma, com cautela e com muito amor, e muita paciência, não só paciência, mas assim, com humildade mesmo, tá analisando aí a produção do mundo, a criação divina, Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinados a sensações renovadas que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. E aí ele coloca que muitos textos, santos, muitos textos sagrados, não estão sendo devidamente analisados por nós. A gente às vezes faz aquele discurso bonito, a respeito do Evangelho e tal, só que a gente passa por cima ali, do que é o verdadeiro sentido dessa letra. E aí vamos lá, continuando. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. E aí, o que a gente será que a gente está buscando quando a gente lê uma obra espírita, ou quando a gente abre o Evangelho, ou com qualquer obra assim no sentido de amor, do amor no seu sentido verdadeiro, de compaixão. Então, raríssimos são os leitores que buscam a realidade. Será que a gente realmente está buscando ali a realidade do que está escrito? Porque tem muita coisa que é escrito aí, principalmente no Evangelho, naquela linguagem antiga, que o mesmo Cristo falando, a gente não... Nossa, fica estranho se a gente não souber estudar, se a gente não tiver a humildade de abrir nossa cabeça para o novo, para a doutrina. O próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas. E aí ele coloca, quer dizer, tem tanta coisa dentro do Evangelho que toda vez que você lê, pelo menos eu falo no sentido da mim, toda vez que eu leio, eu vejo uma renovação de ideias ali, E às vezes eu leio o mesmo capítulo e eu falo, nossa, e vejo coisas diferentes, coisas a mais que eu não tinha percebido, E aí ele chama isso daí pra gente. O próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas. Quer dizer, o que você está observando ali dentro do Evangelho? Será que realmente a gente está buscando o que o Emmanuel fala muito da questão do espírito da letra? Ou a gente busca só a letra ali e põe nas nossas situações, nas situações da nossa vida, no nosso cotidiano, achando que aquilo é ao pé da letra? Será que aquilo é certo? Isso está sendo certo e observado por nós? Quantos olhos passam por ele apressados? Ele está falando do Evangelho. Quantos olhos passam por ele apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos?
Quantos de nós já fizemos isso, ou ainda continuamos fazendo, ao ler o Evangelho, ao abrir lá a Bíblia, né, o Novo Testamento, e a gente lê, por exemplo, tem aquelas frases de Jesus assim que você fala, que Jesus fala, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, né? E aí, você acha que mesmo o Cristo realmente ele queria naquele movimento trazer uma espada, usar dessa forma literal? Não, a gente tem que buscar lá dentro o que o Cristo está querendo falar com aquilo, né? Usar de toda a sistemática, qual que era a situação utilizada, qual que é quem que as pessoas que estavam envolvidas ali para o Cristo vir falar, né? A famosa frase que eles falam, mestre, sua mãe, seus irmãos estão lá fora, e aí ele pergunta, quem é minha mãe, quem é meu irmão? Será que Jesus estava doido e não sabia quem era a mãe e o irmão dele? Sabia perfeitamente, mas ali ele estava querendo mostrar uma lição de família universal, né? Da espada, quando ele fala, eu não vim trazer, né? Eu vim trazer a espada, quer dizer, a gente fala, nossa, mas o Jesus querendo guerra? Não, né? O que ele não queria guerra em momento algum, ele queria o quê? Distanciar a gente, a partir de agora, é amor. Essas ideias passadas, vai ter conflito? Vai ter conflito, né? Porque tudo que é novo, quando vem assim, a gente leva aquele susto, né? Porque vai mudar, transformar, a gente parece que perde o chão. Mas a gente tem que começar a olhar mais além diante das transformações do mundo e da nossa própria transformação. E é por isso que Emmanuel coloca, quantos olhos passam pelo Evangelho, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação. No lugar de olhar realmente, estudar, parar, né, meditar a respeito daquela frase e daquela situação aposta ali no Evangelho. Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar, com enorme desprezo pelo trabalho alheio, as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. Então, aí ainda a gente coloca ali o grifo, né, naquelas frases que a gente quer usar de forma deturpada, né, para justificar as nossas ideias. E a gente tem que prestar muita atenção nisso daí, né, porque a gente, é isso que ele coloca aqui, malbaratar. Vamos parar, né, de malbaratar com enorme desprezo o trabalho alheio, porque foi todo um trabalho desses mártires maravilhosos, né, desses evangelistas que estiveram com Cristo, alguns deles estiveram com Cristo, outros não, mas que fizeram um trabalho aí de bibliografia maravilhoso, e a gente tem que prestar atenção no que a gente está utilizando, né? A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitivamente expressiva. Claro, como sempre, o Mestre Jesus é uma coisa infinita para nós, né? É razoável que a leitura do homem ignorante, e aí ele aponta essa questão, né? E animalizado, quer dizer, a gente só de precisar de um corpo físico, a gente ainda é muito animal, né? Muito mais animal do que a gente ainda pode chegar a ser enquanto espírito. Se a gente precisa de um corpo físico, ainda que quando a gente está desencarnado, daquele perispírito ainda tão brutalizado, aí a gente ainda tem que ter essa consciência do nosso estágio evolutivo, né? Do quanto animal ainda somos. Que necessitamos disso para poder nos manifestar. E aí ele coloca, é razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras. Mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. Então, toda vez que a gente se vê lendo o Evangelho, sem entender, não vamos puxar para baixo, vamos puxar para cima. Vamos puxar como se a gente fosse um espírito realmente elevado em sentimentos. Não vamos utilizar ali do Evangelho de uma forma errada como uma espada, né? Ou como um duelo de ideias ali. E o Cristo em momento algum duelou com ninguém. Né? Nem mesmo quando ele estava lá para conversar com Pilatos, quando Pilatos perguntou as coisas para ele, o que é verdade, o que é isso, quer dizer, o Cristo em momento algum chegou para duelar, não há necessidade, um espírito evoluído, ele não duela, porque ele tem a noção da verdade. Então, vamos raciocinar a respeito disso. O problema
do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus. Então a gente não tem que ler o Evangelho, saber de cor e salteado, de frente e verso, todas as obras e tudo mais o que se passou para agredir, para impor. O Evangelho não se impõe, gente. O Evangelho se sente, se vive, né? Se faz exemplo na nossa vida. E é isso que o Cristo fez, se fez exemplo. Em momento algum ele sentou e começou a escrever, olha aqui, é uma lista aqui que vocês têm que fazer. Assim, assim, assado. Não, ele viveu o tempo todo. Os rapazes que estavam perto dele, né? E outros também que não conviveram diretamente com ele, essas pessoas escreveram e deixaram esse legado para nós, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler, não é para ler, a gente só ler. A gente tem que ler, sentar, meditar, entender e pôr em prática, que é o mais difícil, né? O de ler e alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual. Quer dizer, quem que vai ganhar mais aí? Quem que sabe mais? Mas, aí é o ponto importante, o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. E qual que é a divina vontade? Eu não sei de toda a divina vontade porque eu não sou um ser ainda divino, mas eu tenho uma pequena ideia disso daí. Eu tenho uma pequena ideia do que é. É o amor, a caridade, a justiça, e é isso que eu tenho que provocar em mim, né? E tentar despertar nos outros. Mas despertar a força, despertar duelando, não. Ensinando com bom tom, né? Ou com as minhas próprias atitudes, que é isso que vale. Beijo no coração de vocês, compartilhem esse vídeo, chamem todo mundo aí para estar participando do nosso canal, vamos levar essa doutrina aí para o mundo afora. Beijo, beijo, fiquem com Deus.